Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, tá? Para tentar explicar para as pessoas, né, o que está acontecendo neste momento. Eu digo diferente porque eu não pretendo hoje falar sobre os animais, apesar de que a situação dos animais, tudo que nós fazemos com eles também está incluído no meio de tudo isso. Mas agora eu pretendo falar para vocês apenas disso que está acontecendo no mundo, no Brasil, e de uma forma assim bem simplificada, para quem não sabe nada. Eu vou falar em códigos, assim mais ou menos, né? Espero que vocês entendam, porque senão o YouTube não deixa passar o vídeo, aquela coisa toda, tá? E eu vou deixar na descrição o nome de canais e vídeos, enfim, que eu assisto, onde vocês poderão, se tiverem interesse, em entender melhor tudo isso que eu vou explicar em detalhes. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque senão esse vídeo teria umas 300 horas de duração, tá? Então vamos lá. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E existe um grupo de pessoas que não é muito grande, é um grupo pequeno até, de talvez 1 milhão de pessoas e tal, que são, vamos dizer assim, que já algumas pessoas acho que já ouviram falar das 13 famílias, ou dos Illuminatis, da Cabala Negra, enfim, é tudo a mesma coisa. Esse grupo de pessoas, eles simplesmente governam o mundo todo. Nós somos, na verdade, vamos dizer assim, escravos desses seres, porque nós somos escravos de todo um sistema financeiro, tá? Então, para vocês terem uma ideia, existem duas grandes empresas que são a Vanguard e a BlackRock. Essas duas empresas, tá? Elas são donas de todas as outras empresas do mundo, tá? Então, assim, ó, por que existem duas? Não pense que eles são inimigos, não é isso, eles até devem ser amiguinhos. Mas é tanta empresa que então seria muito difícil uma empresa só. Então, estes dois grupos, eles governam todas as empresas do mundo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando você vai a um supermercado, fazer as compras, vamos dizer assim, do mês, você coloca lá no teu carrinho, tudo que você colocar, sei lá, sabonetinho, pasta de dente, material de limpeza, tudo que você imaginar pertence a uma destas duas grandes corporações, tá? Então, às vezes acontece aquelas coisas assim, deu uma briguinha lá da Coca-Cola com a Pepsi-Cola, tudo é besteira, porque os donos de ambas são os mesmos, tá? Bom, estes seres que são donos de tudo que existe, eles são donos também de todos os maiores bancos do mundo. Então vocês podem ouvir às vezes assim, tipo falar alguém o Federal Reserve, lá governo do banco, o banco do governo, tudo besteira. O Federal Reserve é um banco privado que pertence também a este grupo de pessoas, tá? Eles governam tudo, eles são os donos do dinheiro, são eles que fabricam o dinheiro e eles que emprestam o dinheiro para os países e tudo mais, a juros exorbitantes e aquela coisa toda. Eles são donos de tudo que se chama de Big Pharma. O que é a Big Pharma? São todas as indústrias farmacêuticas do mundo que fabricam remédios e também daquelas que fabricam doenças. Ou seja, existe uma série de laboratórios pelo mundo que fabricam doenças. Aquela doença lá que nós tivemos aqui em 2020, sabe? Daquele bichinho, tá? Foi fabricado por um desses laboratórios. E, aliás, tem um presidente aí de um país, que é da Rússia, né, o presidente Putin, tá? Vou falar assim, vocês entendam. Este presidente, por exemplo, ele invadiu lá um outro país justamente porque ele quer acabar com 33 laboratórios que existem lá que fabricam doenças. E estes laboratórios são financiados pelos Estados Unidos, tá? Além disso, eles são donos também de todas as Big Techs, ou seja, de toda a rede de comunicação, tá? Então eles são donos da Netflix,
da Disney, da CNN, da BCN, dessa Rede Globo, aí então com certeza tem dinheiro deles por trás também, é óbvio, tá? Então de toda a rede de comunicação, tá? Eles são comparados a um polvo, não é que eles sejam um polvo, tá? É uma metáfora, mas eles são comparados a um polvo. Por quê? Porque o polvo, ele tem vários braços, vários tentáculos, tá? E eles têm um bracinho, um tentáculo em cada instituição que você imaginar desse planeta, inclusive dentro das próprias religiões. Todas as religiões desse planeta foram manipuladas, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, a Bíblia é tudo uma mentira. Não, não é isso. Existem verdades dentro da Bíblia, só que assim, ó, eles pegam no meio das verdades e eles colocam mentiras para modificar. Então, por exemplo, passagens que falavam de reencarnação foram retiradas da Bíblia. Naqueles concílios que se faziam antigamente, os concílios das igrejas, isso se estuda quando se estuda história nas escolas. Ok, tive que trocar de lugar porque tinha muito sol ali. Bom, então, tudo é manipulado. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eles fizeram com que a gente acreditasse que nós somos pecadores, que nós somos, enfim, um lixo, que nós não somos nada, colocando na gente um sentimento de culpa. E mais, que Deus está fora de nós. Mas a verdade é que Deus está dentro de nós. Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, nós temos uma parte divina. Deus está dentro de nós. Eu sou Deus, você que está me ouvindo é Deus. Todos nós somos Deus. Mas tudo isto é manipulação. E por que eles fazem isso? Porque eles são psicopatas. Para quem não sabe o que é um psicopata, é uma pessoa, é um ser que não tem sentimentos. E eles querem o quê? O poder, que a gente se ajoelhe aos seus pés e tal. Eles querem nos comandar. Então o que eles fazem? Geralmente eles criam um problema e depois eles vêm com a solução. Foi isso que eles fizeram em 2020. Eles criaram aquele probleminha daquele bichinho. E depois eles vieram com a suposta solução, que eram aquelas picadinhas, e com isso eles ganharam bilhões, trilhões com aquilo ali. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas não se deram conta, mas eles queriam fazer 8 doses de picadinha, mas de repente na terceira eles pararam porque surgiu lá uma G, sabe? Uma G lá na Rússia, e aí de repente sumiu a história das 8 doses, tá? Então, como é que eles fazem esta manipulação? Como é que eles nos manipulam? Todos nós temos livre-arbítrio, certo? E eles também. Então, eles usam o nosso livre-arbítrio contra nós mesmos. A maior arma que eles têm contra nós é justamente o fato de nós não sabermos o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, tem um vídeo sensacional do Hélio Couto, que eu vou deixar aí na descrição, o nome do vídeo, depois vocês procuram, que se chama Rasgando o Véu. Nesse vídeo, o Hélio Couto, ele mostra exatamente como é que é feita esta manipulação na nossa sociedade, como é que a mídia atua, tá? Então, enfim, gente, todos nós somos o tempo todo manipulados a acreditar que é assim. A própria medicina, a nossa medicina, os médicos, por exemplo, eles vão para as universidades onde eles são totalmente doutrinados, ou seja, feita toda uma lavagem cerebral para que eles acreditem que apenas aqueles remédios é que vão curar as pessoas, certo? Aliás, o Laércio Fonseca tem um negócio que ele fala que é muito interessante, que ele diz assim, as pessoas quando elas entram para uma universidade, depois elas passam por uma formatura, onde elas são formatadas e saem de lá como verdadeiros androides, tá? Ou seja, eles não conseguem mais pensar com a sua própria cabeça. Então tudo é feito na nossa sociedade desta forma. Só que apesar de eles nos controlarem há séculos, eles querem mais, cada vez mais, tá? Então foi isso que foi feito em 2020. Eles tinham, a intenção deles era diminuir a população, matar uma boa parte. Por quê? Porque 8 bilhões é muito para eles controlar, é complicado. Então eles queriam diminuir cada vez mais essa população. E dessa maneira também, eles vão criando os Gs, né? G-U-E-R-R-A, eles vão criando a primeira
G foi criada por eles, a segunda G foi criada por eles. Sabe aquela história de 11 de setembro lá, daqueles 2 edifícios assim que caíram? Aquilo ali não foi bem assim, foi uma manipulação. Tudo é feito com o intuito de que a gente não descubra a verdade e eles continuem cada vez nos dominando mais, tá? Então, queridona, para um pouquinho. Ela tá aqui me incomodando. Lindona, ó, tá aqui aparecer, então tá ali, ó, essa coisa fofa aqui. Bom, e onde é que entram os animais nessa questão? É a mesma coisa, então eles vêm com aquela narrativa de que você precisa comer carne por causa das proteínas. Não, quando você come carne, na verdade, você está adquirindo um karma gigantesco com os animais, entendeu? E isso faz com que a gente fique cada vez se endividando mais e aí a gente não consegue sair desse planeta, a gente fica naquele encarna, desencarna, encarna, desencarna, ou seja, naquela roda de samsara e a gente não consegue se libertar disso aqui. Existem vários filmes que falam a verdade, por exemplo, se vocês já viram, mas faz tempo, ou nunca viram, vejam o filme Matrix, que é sensacional. Tem o Show de Truman também, a gente tem vários filmes. A própria Netflix, por exemplo, ela tem várias séries que mostram o que está acontecendo de verdade. Vocês sabiam que aquela série Stranger Things, ela é baseada em um experimento real, realizado pelo Serviço Secreto Espacial da NASA? Pois é verdade aquilo ali, tá? É claro que o filme ali tem um pouco mais de romance, mais romanceado, mas a história é real. Então, tudo nos é escondido. Nós poderíamos estar vivendo num mundo maravilhoso. Então, eu não sei se vocês estão felizes com a vida de vocês, se vocês se contentam com essa coisa da gente ter que ficar doente, envelhecer, morrer, viver um pinguinho de anos, tal. Mas, enfim, gente, vocês sabiam que tudo isso é manipulação? Nós poderíamos estar vivendo muito mais e poderíamos estar vivendo com completa saúde, tá? E não precisaríamos estar vivendo como nós vivemos, porque na verdade nós vivemos apenas para sobrevivência, para pagar contas e para comprar comida. Nós já poderíamos ter uma série de inventos, como por exemplo a energia livre. Pesquise Nikola Tesla, energia livre, que eles nos disseram que isso aí não funciona, funciona assim, tá? Pesquisem as camas Med-Bed, que vocês vão ver, a nossa medicina é muito atrasada, gente. Então, tudo isso eles estão nos escondendo. Bom, aí vem a outra parte. Na verdade, nós estamos numa guerra do bem contra o mal. Estes seres, eles são seres completamente maléficos, satânicos, e eles são extremamente inteligentes. Eles entendem muito mais da psicologia humana que nós mesmos. Eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E além de... Queridona! Ai, meu Deus! Além disso, eles utilizam de coisas como magia negra, que eu sei que muitos de vocês vão chegar e vão dizer assim, isso é ridículo, isso é coisa de gente ignorante, é coisa de idade média. Não é, não. A magia negra, ela pode ser explicada através da ciência, porque afinal de contas ela nada mais é do que manipulação de energia. Nós somos energia, tudo no universo é energia. Então, por exemplo, quando eu penso uma coisa, eu tenho um pensamento, eu está se propagando uma onda, porque o pensamento é uma onda que está se propagando. Então, tudo isso vai formando um inconsciente coletivo, tá? Nós temos uma aura em volta do nosso planeta de negatividade, porque a grande maioria das pessoas é induzida a sempre pensar coisas negativas. Então, muitas vezes a gente está ali de bobeira e tal, de repente vem um pensamento negativo, você pensa assim, nossa, mas isso não é meu. E não é mesmo, porque muitas vezes a gente vai pegando, nós somos como antenas, nós vamos pegando as coisas, entendeu? Porque tudo é energia. Vocês já devem ter visto em filmes, sabe aquela coisinha dos bonequinhos? Que eles pegam um bonequinho e aí eles vão lá enfiando uma coisa, e a outra pessoa lá passa mal e morre e tal. Pois vocês sabiam que isso já foi testado cientificamente? É verdade. Então um grupo de cientistas, por exemplo, eles fizeram um bonequinho
Claro que não ficaram enfiando coisa ali, né? Mas pegaram um bonequinho de um outro cientista e aí pegaram um cientista, colocaram numa sala e o outro na outra sala. Então o cientista que estava com o bonequinho ficava, sei lá, passando a mão na cabeça do bonequinho e tal. E o outro cientista na outra sala, ele sentia tudo. Então isso tudo já foi provado cientificamente, tá? Então essas coisas existem sim e são muito sérias. E esses seres utilizam isso há séculos para nos manipular. E aí eles colocam na nossa mente, né, naquela lavagem cerebral, que isso é coisa ridícula, isso não existe, isso é coisa da Idade Média, né, e tudo mais. Bom, voltando, por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com o Brasil? O seguinte, este ser, né, que começa também com L, né, o nome dele não é à toa, parece L de Lúcifer, né? Este ser maléfico, satânico, que supostamente ganhou as eleições, que na verdade foram uma fraude, se vocês não acreditam, vejam lá o gráfico que vocês vão entender, porque aquilo é matematicamente impossível de acontecer. Este ser é financiado por todos estes grupos internacionais, porque estes grupos internacionais, eles também financiam estas pessoas porque eles querem colocar esta ideologia maléfica satânica em todo o planeta Terra. A ideia deles é criar um governo único e o resto nós todos transformados em androidezinhos, em escravinhos, tá? Para satisfazer a eles o ego deles que eles têm de querer mandar e tal, para eles se sentirem verdadeiros deuses. Então este ser aí, que foi supostamente eleito, ele é financiado por esses grupos. Por que vocês acham que ele aceitou aquele vice dele lá que ele aceitou? Porque provavelmente ele foi obrigado a isso. Por quê? Porque este ser que ganhou supostamente as eleições, ele está indo embora, tá? Ele está muito doente, ele está na última. E aquele seu vice, na verdade, é médico, então ele sabe muito bem o que está acontecendo e ele irá assumir. Só que ele pertence a este grupo globalista todo, então eles são financiados por isso. E estes grupos, eles utilizam, como eu disse, magia negra, entre outras coisas. Por que vocês acham que somem tantas crianças no mundo? Só nos Estados Unidos são em torno de 800 mil crianças por ano. No Brasil é um pouquinho menos, mas também é um número exorbitante. Ouçam o que a ministra Tamares falou. Aquilo que ela falou é verdade, mas só que aquilo é só o iceberg, assim, ó, é a pontinha do iceberg, porque a coisa é muito, muito pior do que vocês imaginam. Tá? Bom, outra coisa, aí, como nós estamos nessa guerra do bem e do mal, o que acontece? Esses são os seres do mal, mas existe o outro lado. No século passado, nos Estados Unidos, um grupo de militares da Marinha dos Estados Unidos começou a criar um grupo que eles chamam de Aliança da Terra, ou também os chapéus brancos, que seriam em inglês o White Hats, né? Porque isso tem uma conotação com aqueles filmes de faroeste, né? Dos chapéus brancos, que são os mocinhos e tal. Estes grupos de militares, e também hoje em dia existem grupos também de pessoas civis que estão no meio, esses estão lutando contra todo este lado dos globalistas, tá? E, inclusive, hoje em dia existe um grupo que se formou chamado de BRICS, tá? Este BRICS, tá? Não é à toa que começa com a letra B. B é de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, que em inglês é South Africa, tá? Este grupo que se formou, não é à toa que a primeira letra é B de Brasil, porque o Brasil é um dos países mais importantes desse grupo. Este grupo também se formou dos países que está lutando contra este globalismo. Atualmente já existem mais outros países entrando para este grupo, como atualmente a Arábia Saudita, que é muito importante porque eles são grandes produtores de petróleo no mundo, tá? E estes grupos, eles estão lutando contra o globalismo e estão tentando
fazer com que a moeda no mundo novamente seja lastreada em ouro. Porque hoje em dia o dinheiro não é mais lastreado em ouro, ele é lastreado em petrodólar. E este dinheiro é um dinheiro fiduciário, ou seja, é um dinheiro que não tem importância, não tem valor nenhum, é roubo, tá? Não vale nada isso aí, é papel. Tá? Ai, meu Deus. Então, tudo isso está acontecendo. Hoje em dia, o único país que, vamos dizer assim, que está completamente livre, que é totalmente da aliança, é a Rússia, tá? Os outros países todos, eles têm 2 governos, como por exemplo o Brasil, que vocês sabem muito bem que é o nosso presidente B, e aquele cabeça de ovo lá. Os Estados Unidos, que nós temos o ex-presidente lá, que é o loirão, tá? E o atual, que é aquele senil lá, que vocês conhecem. A China, por incrível que pareça, também pertence à aliança. O governo de lá, o Xi, aquele Xi Jinping, tá? Este é da aliança, porém ele enfrenta um problema seríssimo lá, que é com o Partido Comunista, que é todo do outro lado. Então está acontecendo que no mundo inteiro, todos esses países da luz estão se unindo, pelo menos os representantes da luz, os seres da luz estão se unindo para lutar contra todo este outro lado. E agora nós estamos enfrentando um problema que não é um problema, é uma maravilha, que nós estamos na transição planetária. E a transição planetária é um movimento, que é um movimento do planeta Terra, e que não adianta, eu não sei como explicar isso em poucas palavras, então vocês vejam os vídeos aí que vocês vão entender. Mas nós estamos naquela fase da separação do joio e do trigo. Quem é o joio? O joio são aquelas pessoas que estão dormindo, que não acreditam em nada, que não aceitam nada, que não sei o quê, e que são do mal também, muitas vezes, tá? Mas essas pessoas, não as que estão dormindo, mas essas que são do mal, tipo cabeça de ovo e tal, que eles sabem o que está acontecendo. E eles, como são psicopatas, eles estão lutando até o final, porque eles não têm mais saída. Provavelmente eles irão passar pela segunda morte. A segunda morte significa o seguinte: a primeira morte é do corpo físico, né? Mas nós temos 7 corpos. E o nosso último corpo é a nossa divina presença, é Deus em nós. Então, provavelmente, esses seres, que não tem o que fazer com eles, tá? Eles serão levados para o grande sol central, que é Alcione, e eles perderão esses 6 corpos, dos 7, 6 serão eliminados, tá? E restará apenas a divina presença, que é o 7º corpo, e essa energia será levada para um planeta que está começando e tal, onde esses seres irão começar tudo novamente, tá? A sua evolução, tá, gente? Então, basicamente, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. E assim, ó, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é estudar. É saber o que está acontecendo, é crescer. Porque estes seres não têm poder sobre nós se nós estivermos despertos. Porque nós poderemos dizer não a eles. E a outra coisa é tentar elevar a nossa vibração e não ficar com raiva daquelas, por exemplo, pessoas que não sabem de nada ou não querem saber. Então, quem não quer saber, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dessas pessoas e ok, problema delas, o que vai acontecer com elas, não sei, não quero saber, não é problema meu. Eu estou fazendo a minha parte, que é tentar levar esse conhecimento para vocês, tá? E vamos pensar sempre no nosso mestre maior. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fiquem com Deus. Namastê. Vem cá. É aqui, como tá? Aqui, ó. Tá? Então, tá aqui para vocês a minha filhinha. Essa coisa linda, que tá muito satinha hoje, mas que eu adoro. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Namastê.